Hello girls, how are you? Hello boys, how are you? I miss you. Hoje teremos uma aula um pouquinho diferente. Então, por que diferente? Porque vocês não vão fazer atividades hoje no livro. Hoje nós faremos uma revisão das duas unidades. Nós já começamos a Unit 3, mas a teacher vai fazer uma review para que fique bem claro, para que possamos entrar na próxima unidade com bastante segurança, tá bom? Olha só, peço para que vocês assistam o vídeo inteirinho, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar pelo Past Progressive. Como que usamos o Past Progressive? O Past Progressive, primeiro de tudo, usamos o verbo to be no passado. Como que é o verbo to be no passado? Was ou were. Was eu uso para he, she, it e I. E o were eu uso para we, you, they. Gente, isso aqui tem que gravar de uma vez por todas. Não pode mais ter erros nisso, ok? Depois que usamos o verbo to be, nós temos que usar um outro verbo, mas com ing, com ing, ou seja, na forma progressive. Então, mais ou menos assim. He was running there. Ele estava correndo lá. Então, eu usei o verbo to be was, porque antes era he. E usei o verbo run com ing, então ficou running. Para fazer a negative dessa frase, eu só pego o verbo was e coloco ele na negative. Então, vai ficar he wasn't running there. Para fazer uma question é very simple. Eu só inverto as posições. No lugar do he fica was e no lugar do was fica he. Então fica was he running there. Lembrando que esse tipo de tempo, que é o past progressive, não usamos did, nem didn't, nem do, nem does, porque às vezes vocês fazem uma big salad, ok? Vamos fazer agora um com were. They were playing doll. Elas estavam brincando de boneca. A negative were vai para weren't, então vai ficar they weren't playing doll. Elas não estavam brincando de boneca. E para fazer a question é a mesma coisa que de cima, é só inverter, trocar as posições. O subject vem depois e o verb vem antes. Então fica were they playing doll? Eles estavam brincando de boneca? Daí depois apareceu também o past perfect. O past perfect, apesar de não ser um tempo difícil, muitos alunos ainda confundem. E vários me perguntaram no decorrer dessas semanas qual é o uso dele. Então, o past perfect, nós usamos o had para todas as pessoas. Não tem essa chatice de was para algumas e were para outras. É had para todas as pessoas. E nós usamos o past participle, que é a famosa terceira coluna do verbo. Então, began, began, begun. Quando for um verbo regular com ed, então fica play, played, played, com ed nas duas colunas. No caso aqui, a teacher usou um verbo regular, o explain, que a gente usa ed. My teacher had explained the subject when I entered. Minha teacher explicou a matéria quando eu entrei. Minha professora explicou a matéria quando eu entrei. Vejam, nessa frase temos dois tempos verbais. O past perfect, que eu acabei de falar, e o simple past normal, um verbo no passado normal. Então, quando nós temos uma estrutura dessa, significa que o past perfect, que é esse tempo que a teacher está mostrando para vocês, ele aconteceu antes dessa outra ação. Ah, teacher, entendi. Ele acontece antes da outra ação porque ele veio primeiro na frase. Negative. Ele sempre vai acontecer primeiro, independente do lugar que ele esteja na frase. Se essa frase fosse ao contrário, ó, when I entered, my teacher had explained the subject. Quando eu entrei, minha professora tinha explicado a matéria. Não mudou nada, porque a minha professora primeiro explicou a matéria e depois que eu entrei, certo? Então, o past perfect é uma ação que vem antes de outra no passado, tá certo? Este é o past perfect. Aqui a teacher colocou os verbos no simple past. Nós temos então, lembrando, fazendo um remember aqui, ó, os verbos que são regular e os que são irregular. Os que são regular nós acrescentamos ed, o famoso ed. No caso, play, played, visit, visited, stay, stayed, cry, cried. Muitos alunos ainda perguntam, apesar de estarem tantos anos com a teacher, às vezes perguntam, teacher, por que o play eu coloco só ed e o cry eu tiro o y, troco por ed? Muitos começam a fazer exercício e falam assim, teacher, eu tô no play, tira o y, troca por ied? Não! O play é um verbo que antes do y veio uma uma vogal. Sempre que vem a, e, i, o, u, a, e, o, u, nós usamos ed normal sem tirar o y. Quando um verbo igual cry
antes do Y vem uma consonante, aí sim tem muita consonante junta, então tiramos o Y e trocamos por IED, certo? Gravem isso forever. Nós temos também os irregular verbs, que nós não usamos o ED, eles mudam a forma. Então, por exemplo, o go, que é o verbo ir, no passado vira went. Então, eu vou, I go. Eu fui, I went. O sleep, dormir, eu durmo, I sleep. Eu dormi, I slept. Read, eu leio, I read. Eu li, I read. Olha só. O verbo read, ele fica idêntico no passado, ele muda só a pronúncia, que ele vai ser igual ao vermelho. A teacher até colocou aqui entre parênteses. Ele vira read, certo? I read a book, eu li um livro. E o make, eu faço bolo, I make a cake. Eu fiz um bolo, I made a cake, certo? Daí a teacher fez aqui, explicando que para usar uma negative e uma interrogative, eu preciso do auxiliar did para questions e didn't para negative. Gente, parece que eu estou explicando o obvious, mas não é. Por incrível que pareça, também vocês erram muito isso aqui na prova. Quando a teacher pede às vezes para vocês colocarem essas frases na negative e na interrogative, vocês querem colocar o was, o were, ou às vezes até mesmo o is e o are, que é pior ainda. Então, para esses tipos de verb, o regular e o irregular, nós vamos usar did para questions e didn't para negative. Então, aqui no caso, um verbo regular. He visited his friend. Ele visitou o amigo dele. Para fazer a negative, eu vou colocar o didn't e volto o verbo para a forma normal. He didn't visit his friend. Para fazer uma question, eu coloco did na frente, copio a frase toda, tirando o ed. Did he visit his friend? Certo? Para verbos irregular é a mesma coisa. They went to Rio. Went, passado de go. Eles foram para o Rio. A negative eu também coloco didn't, volto o verbo para a forma normal, então went volta para go. They didn't go to Rio. E a question, did they go to Rio? Eles foram para o Rio? Então eu coloco did e volto o verbo para a forma normal, certo? Isso aqui não pode esquecer mais. Was e were é verbo to be, não pode ser usado com esses verbos aqui, que são outros verbos que não são o verbo to be, porque os outros verbos eles precisam na negative e na interrogative, os verbos no simple past, eles precisam de did para questions e didn't para negative, ok? Daí depois nós vimos a passive, a present passive, a past passive e a future passive. É a passiva, é algo que foi feito por alguém. A passiva, às vezes, ela existe para que nós possamos também esconder quem fez a ação. Então, no caso aqui, ó, eu faço um bolo, que está no presente. Eu faço um bolo. Um bolo é feito por mim. Guardem isso. Na passiva, qualquer passiva, sempre vai ter o verbo to be. O verbo to be pode ser is, are, am, was, were, will be, been. É o been com B-E-E-N, o been com being, que é o gerúndio que eu tô falando para vocês entenderem, certo? Então, sempre vai ter o verbo to be e um verbo na terceira coluna, ou seja, um verbo no past participle. No caso, essa segunda frase, ela está no passado. I made a cake. Eu fiz um bolo, então um bolo foi feito por mim. A cake was made by me. Vejam que quando aqui é presente, eu usei is. Se aqui fosse cakes, seria are. Aqui eu usei made, então eu tive que usar o was. Se fosse cakes, aqui seria were, certo? Agora, a passiva com o future will. Então, ó, I will make a pie. Eu farei uma torta. Uma torta será feita por mim. A pie will be made by me. Ó, uma torta será, will be made by me. Eu usei o verbo to be aqui, da forma be mesmo. O verbo agora usando a passiva num futuro com going to. I am going to make a pie. Eu vou fazer uma torta será feita por mim. A pie is going to be made by me. Certo? Então elas são bem parecidas, só que essa aqui é future com will e essa aqui é future com going to, mas é a mesma structure, certo? E aqui a teacher fez uma question usando passive, usando a passiva. Which famous book was written by J.K. Rowling? Que livro famoso foi escrito pela J.K. Rowling? Aí vocês vão escrever lá, sei lá, se fosse uma question para vocês. Harry Potter was written by J.K. Rowling. Harry Potter foi escrito pela J.K. Rowling, ok? Espero que vocês tenham agora
entrado essa matéria chata na cabeça de vocês. Chata não, é bem legal. English is cool, ok? Espero que tenha absorvido mais essa matéria, que tenha sido super bom para vocês. Peço para que vocês copiem essa review para ficar bem assim legal na cabecinha de vocês, ok? And see you next class. Goodbye, dear students.